Olá a todos, bem-vindos ao nosso quarto vídeo da nossa série sobre aplicações. Hoje vamos começar seriamente a nossa série, né? Eu vou começar a falar sobre coisas muito importantes a partir desse vídeo. O começo foi realmente introduzindo a noção de aplicação e dando alguns exemplos de tipos de aplicação, mas agora vamos entrar realmente na parte importante, começando por a aplicação, no caso eu escrevi também função, como eu disse é a mesma coisa, a função injectiva, né? O que é uma função injectiva? Ok, então vou definir o que ela é, vou dar condições necessárias para ela ser injectiva, né? E vou demonstrar alguns resultados para vocês. Então, bora lá. O que seria uma função injectiva, né? Então, a gente, desde o começo da série, eu vou considerar uma aplicação f que vai de e em f, né? E o que significa f injectiva? F é injectiva, C e somente C, tá? Eu vou abreviar C e somente C por SES, porque senão fica muito longo. Lembrando que C somente C é uma condição de equivalência, né? Então isso só acontece C somente C, como a própria palavra diz, né? Então F é injectiva C somente C. Todo elemento de grande F, então do espaço de chegada, possui, no máximo, isso é muito importante, no máximo, um elemento. Ok? Então eu vou fazer aqui um desenho para vocês para explicar bem. Então, se a gente tem dois conjuntos, então aqui temos e F, então aqui temos, sei lá, A, B, C, e aqui temos 1, 2, 3, e temos uma aplicação entre os dois, né? Temos que A se envia em 3, B se envia em 1, por exemplo, né? Então, de imagem recíproca de 3, só podemos ter um elemento no máximo, então no caso é A, né? Mas não necessariamente, né? Eles podem ser no máximo 1, mas eles podem também ter 0 elementos, ok? Com isso eu apresento para vocês as condições necessárias e suficientes para uma função ser injectiva, tá? Necessárias e suficientes são condições que são obrigatórias, tá? Por que a gente fala necessário e suficiente? Porque você pode decompor ela em duas condições. Você tem a condição necessária, ou seja, aquela que é primordial para a existência de uma proposição, né, de um teorema. E temos a condição suficiente, que é tipo, ela serve para demonstrar isso, mas ela não é necessariamente necessária, né? Fica meio redundante falando assim, mas é exatamente o que significa. Então, quando a gente fala de uma condição necessária e suficiente, é porque realmente é aquilo, né? Os bloquinhos que constroem o nosso teorema. Então, temos as equivalências entre esses quatro pontos. Então, se f é injectiva, isso é equivalente a dizer que é o cardinal. Então, o card aqui é a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos dos antecedentes for inferior ou igual a 1. Então, é isso quando eu disse que é no máximo um elemento, né? Temos também essa propriedade muito importante, que se x é diferente de y, isso implica que f de x é diferente de f de y. E a última propriedade também, bem mais importante até, que se f de x igual a f de y, isso implica que x igual a y. Ok? E eu vou demonstrar elas para vocês. Eu vou fazer uma demonstração por equivalência cíclica. Ok? Então eu vou mostrar que um implica o outro, que implica o outro, que implica o outro. E quando a gente fechar esse ciclo, isso mostra uma equivalência entre todos. Ok? Então o primeiro ponto, ele é uma definição. Ok? Ele é simplesmente a definição. Então, se f é injectiva, a cardinalidade dos antecedentes é inferior a 1, é simplesmente a definição de injectiva. Ok? Então, aqui não temos que demonstrar nada, porque a gente construiu a nossa teoria baseada nisso. Já o ponto 3 implica o ponto 4, como? Isso é bem simples também, tá? Eu vou fazer uma prova por lógica, tá? Caso vocês não estejam acostumados por provas com lógicas, temos que, se temos duas preposições, então P e Q, e se a gente sabe que P implica Q, se a gente pega a contraposição dessa proposta, ou seja, a negação dessa proposta, isso quer dizer que a negação de Q implica a negação de P, ok? Então, no nosso caso aqui, temos exatamente o contrário, né? Então, temos que, queremos mostrar que 3 implica 4, né? Isso quer dizer, então, que a negação de 4 implica 3. O que é exatamente o que temos, né? Porque vocês veem aqui que a gente tem exatamente o contrário, né? Aqui a gente fala que é diferente e troca o lado, e aqui a gente tem que é igual e troca o lado.
tá? Então, esse ponto já está demonstrado. Então, os dois primeiros pontos bem fáceis. Agora a gente realmente vai começar a trabalhar nesse terceiro ponto. Então, vamos lá, vamos mostrar que 1 implica 4, ou seja, que se f é injectiva, isso implica que f de x igual a f de y implica que x igual a y. Ok? Então, primeiro a gente vai supor que f é injectiva. Essa é a nossa teoria, essa é a nossa hipótese no começo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para todo y que pertence ao espaço de chegada, então pertence a f, temos os antecedentes, então f de menos 1 de y, que igual ao quê? Isso igual a x que pertence a e, tal que f de x pertence a f. Essa é a definição da imagem recíproca, ok? Uma suposição que eu vou fazer, eu vou considerar que f de x igual a f de y, ok? Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso no futuro. Vou considerar isso, ok? Eu posso, né? Minha hipótese, f de x igual a f de y, ok? E agora eu vou partir daqui, né? Então a gente vai considerar x, y, que pertencem aos antecedentes, então f de menos 1 de f de x ao quadrado, ok? Como por definição f, os antecedentes de y contêm no máximo um elemento, né? Então se f de x igual a f de y, né, implica que x igual a y. Por quê? Porque eu disse que x e y pertencem aos antecedentes. Só que eu falei que os antecedentes possuem no máximo um elemento, né? Mas aqui a gente tem dois elementos. E a gente tem que f de x igual a f de y. Ou seja, isso implica diretamente que x igual a y. Ok? Por que eu considerei isso? Por que eu posso considerar isso? Porque não tem nenhuma condição, né? Pode ser qualquer coisa. Né? Eu só escolhi eu escolhi certamente o que eu queria considerar para conseguir fazer a demonstração mais rápido. Para esse ponto, então, para 4 implica 2, eu vou fazer a mesma prova por contraposição, que nem o segundo ponto, tá? Então, o que seria a contraproposta do ponto 4? Seria, existe um x e y, ok? O contrário que para todo é que existe pelo menos um. Então, existe x e y que pertencem a e ao quadrado, tal que f de x igual a f de y, no caso, igual não, e x diferente de y, ok? E a contraproposta do ponto 2 seria, existe um y que pertence a f, tal que o cardinal dos antecedentes, f de menos 1 de y, é superior estrito a 1, né? Porque a proposta diz que ele é inferior ou igual a 1, então o contrário disso é que ele é estritamente superior a 1, ok? Agora, se esse ponto aqui, então essa negação do 2 for verdade, isso quer dizer que existe um x1 e um x2 que pertencem a um e quadrado, ok? Porque se for superior a 1, então quer dizer que existe mais de um elemento. Então, a gente pode considerar um x1 e um x2, então existe dois elementos que pertencem a e quadrado, tal que f de x1 igual a y e f de x2 igual a y, ok? Essa é a contraposição do segundo ponto, né? Ela nos permite escrever isso, já que o cardinal dos antecedentes é estritamente superior a 1, né? Então, isso quer dizer que f de x1 igual a f de x2. Porque se os dois igual a y, então os dois são iguais entre si, né? Então, como temos f de x1 igual a f de x2 e que x1 é diferente de x2, já temos a negação do primeiro ponto, né? E como eu disse, a gente quer mostrar que P implica Q, é a mesma coisa que mostrar que a negação de Q implica a negação de P, ok? E foi esse exatamente o caso. Eu peguei a negação do segundo ponto e eu mostrei que ela implica a negação do primeiro ponto. Então, demonstramos essa implicação. E por prova cíclica, né, temos a equivalência entre todos os pontos. Um teorema muito interessante é que temos uma propriedade de que a composta ela mantém a injectividade, né? Então, se a gente considerar duas aplicações F e G, sendo que F vai de E em F e G vai de F em G, né? Se a gente compor, né, por G, então temos a composição de G de F por G, ela também vai ser injectiva. Tá? Para provar isso é bem simples. Primeiro a gente vai supor, a gente vai ter uma hipótese, a gente vai falar que G, a composta de F por G de x1 igual a composta de f por g de x2,
tá? x1, x2 pertencendo ao espaço E, ok? E como a gente quer mostrar que isso implica, então a gente já tem a hipótese que F e G são injectivas, ok? Então vamos lá. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, se a gente escrever na forma mais fácil, que G de F de x1 igual a G de F de x2, tá? Só que a gente sabe que G é injectiva. Então isso quer dizer, isso implica que F de x1 igual a F de x2. Só que a gente também sabe que F é injectiva, por hipótese. Então isso quer dizer que x1 igual a x2, tá? Então a gente mostrou que a composição de f por g de x1 igual à composição de f por g de x2 implica que x1 igual a x2. Então a gente mostrou que a composição de f por g é injectiva. Bem simples, ok? Bem simples, a gente considerou uma aplicação bem inteligente, né, para a gente sempre atingir o resultado mais rápido. E temos muito bem que a gente respeita o ponto 4 das nossas condições necessárias e suficientes de injectividade. Como último teorema, temos uma espécie de decomposta, eu botei entre aspas porque não existe essa palavra decomposta, só que, no caso em matemática, não existe uma decomposição, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente tem meio que o caminho contrário. Né? Se a gente tem a composição de F por G que é injectiva, a gente pode dizer diretamente que F é injectiva, ok? Para mostrar isso bem mais simples, você vai ver que vai ser bem rápido, a gente vai considerar, primeiro que a nossa hipótese é que a composição é injectiva. Né? E a gente vai considerar f de x1 que é igual a f de x2. Né? x1 e x2 sendo elementos de E. Né? Então a gente vai compor por g. Então vai ficar g de f de x1 que é igual a g de f de x2. Okay? Como a gente sabe que a composição é injectiva, isso implica diretamente que x1 igual a x2. x1 igual a x2. Ok? Então isso implica que f de x1, se a gente compor por f, igual a f de x2. No caso, eu já falei isso. Legal. Eu já falei isso. No caso, a gente já mostrou, no caso, que f é injectiva. Porque vocês viram que eu parti desse teorema, né, de f de x1 igual a f de x2, eu compus por g, a gente sabe que a composição já é injectiva, ou seja, a gente já mostrou que f de x1 igual a f de x2 implica que x1 igual a x2. Então a gente mostrou diretamente que f é injectiva. Ok? Para terminar o vídeo, eu gostaria de dar um exemplo de uma função injectiva bem conhecida. Tá? Para vocês entenderem um pouco. A gente quer uma função onde a cardinalidade dos antecedentes é inferior ou igual a 1. Tá? Então, quando a gente atribui uma aplicação, a gente quer uma imagem, a gente quer no máximo um elemento que seja enviado. Ok? Então vocês entendem muito bem que a função de R em R, que x associa x ao quadrado, não é injectiva. Porque se vocês verem um gráfico aqui, a gente vai ter uma parábola aqui, e vocês veem, então se a gente botar aqui f de x e x, vocês veem que cada elemento pode ter dois antecedentes. Né? Então, por exemplo, 2 ao quadrado igual a 4, mais menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Então, já aqui, ela não pode ser injectiva, ok? Uma função que é injectiva, bem claramente, a gente pode ver no gráfico, é a função que associa de R em R, x a x ao cubo. Né? Se a gente pegar o gráfico dessa função aqui, a gente vai ter mais ou menos isso, passando por zero, tá? Finge que eu desenhei bem. Vocês veem que cada elemento possui um único antecedente. Né? Nesse caso, todos possuem um único antecedente, mas não necessariamente todos precisam ter pelo menos um. Né? Ou seja, x ao cubo, aqui, x ao cubo, é injectiva sobre R. Tá? Agora, se a gente privar x ao quadrado, então restringir a R+, então aqui a R+, a gente vai perder esse braço da parábola aqui, e agora sim ela é injectiva. Só que ela é só injectiva em R+, ok? Então, por isso, a gente termina o vídeo de hoje, tá? Uma noção bem, não vou falar que é simples, mas por enquanto,
por enquanto, abordável, só que ela pode se complicar muito no futuro, principalmente quando a gente fala de aplicações lineares, etc. Mas muito importante mesmo em todos os domínios da matemática. Então, muito obrigado por ter assistido.